louvamos, Pai, te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu queria que você recebesse aqui com muito carinho agora, com muito amor, nosso irmão Maxwell Souza. Vamos dar aí uma salva de palmas para ele. Foi dada a ele hoje a responsabilidade de trazer aqui uma palavra para nós, e eu tenho certeza que Deus vai usar a vida dele em nome de Jesus. Estenda aqui as suas mãos sobre ele. Senhor, graças nós te damos, Pai, pela vida do Max. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem cuidado dele, tem guardado a vida dele. E, meu Deus, o Senhor tem usado ele de uma forma tão especial, tem chamado ele, Pai, para cuidar, para estar ao lado de homens. Que nesta noite, Pai, ele seja usado com graça, com poder, com autoridade. Que a Tua palavra revelada, Pai, seja, Pai, uma realidade nesta noite sobre as nossas vidas. E que saiamos daqui, Pai, não confortados, mas confrontados. Porque o Senhor confronta quem o Senhor ama. E nós queremos sair daqui aprendendo mais da Tua palavra. Que ela produza vida e vida, Pai, em abundância. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Tem homem aí, não? Agora deu certo. Glória a Deus, queridos. É uma honra poder ministrar em algo que o Senhor falou muito no meu coração. Se puder já colocar o tema. Hoje o tema da mensagem é: ouvir não é escutar. É uma palavra que parece ser as duas a mesma coisa, mas são ambas totalmente diferentes, né? E quando eu fui para o dicionário pesquisar a diferença entre ouvir e escutar, aí eu tive certeza que literalmente são duas coisas totalmente diferentes. Quando eu peguei no dicionário, está escrito assim: ouvir, capacidade biológica de receber vibrações sonoras. Automaticamente, fazendo um barulho de um instrumento, ou eu falando no microfone, automaticamente você vai ouvir esse barulho, você querendo ou não. Qualquer barulho feito ao nosso lado, eu querendo ou não, eu vou ouvir esse barulho, ou eu vou ouvir o que aquela pessoa está falando. Mas escutar já é diferente. Escutar, dar atenção e ouvido com o objetivo e ficar atento, dar atenção ao que está ouvindo, com o objetivo de entender o significado, demonstrando empatia e presença. Quando eu li isso, eu falei: uau, eu a partir de hoje preciso ser um homem que não mais só ouve a voz de Deus, mas que escuta o que Ele está falando comigo. E eu gostaria de convidar os irmãos a abrir a palavra em 1 Samuel. Aleluias. Glória a Deus. 1 Samuel. 1 Samuel 3. Você que está em casa, é uma honra poder ter você conosco aqui, mesmo de casa. Do próximo, espero receber vocês aqui. Vocês possam estar presentes no próximo culto. Mas também espero que Deus fale muito ao coração de vocês. Amém? Todos encontraram? Vamos lá? O menino Samuel serviu o Senhor diante de Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram tão frequentes. Certo dia, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a se escurecer, a ponto de não poder ver, estava deitado no seu lugar de costume. Também Samuel estava deitado no templo do Senhor, onde estava a arca da aliança. Antes da lâmpada de Deus se apagar, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Ele respondeu: eis-me aqui. Então correu aonde estava Eli e disse: eis-me aqui, pois você me chamou. Mas Eli respondeu: eu não chamei você, volte a deitar. E foi e se deitou. O Senhor tornou a chamar a Samuel. Samuel, ele levantou, foi até Eli e disse: eis-me aqui, pois você me chamou. Mas Eli respondeu: filho, eu não chamei você, vai deitar. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor.
e a palavra do Senhor ainda não havia sido manifesta a ele. E o Senhor chamou Samuel pela terceira vez, e ele se levantou e foi até Eli e disse: eis-me aqui, pois você me chamou. Então Eli entendeu que era o Senhor que chamava o menino. Por isso ele disse a Samuel: vai deitar, e se alguém te chamar, diga: fala, porque o teu servo ouve. Samuel foi para o seu lugar e se deitou. Então o Senhor veio ali e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Ele respondeu: fala, porque o teu servo ouve. E o Senhor disse a Samuel: eis que vou fazer coisas tal em Israel, que todos que estiverem com ouvidos, todos que ouvirem, ficarão dos dois ouvidos tinindo. Até aqui. Nós, quando crescemos, quando somos gerados, nós precisamos receber direções. Nós precisamos receber palavras que vai nos conduzir e nos formar quem nós somos. E durante muito tempo nós recebemos esse direcionamento, nós somos guiados, somos levados, e quando chegamos à fase adulta, nos posicionamos da forma que fomos ensinados. Mas a pergunta hoje é: qual voz você tem ouvido? Ou você só tem ouvido e não escutado o que o Senhor tem falado com você? Samuel, durante as primeiras vezes, por ele não conhecer a voz de Deus, ele não entendia e ele achava que quem estava ensinando ele é quem estava o chamando. Mas Samuel, ele recebe o discernimento, ele traz para ele o discernimento: Samuel, agora eu já entendi o que está acontecendo, não sou eu e minha voz. E se essa voz te chamar de novo, fala, porque o teu servo ouve. E ali o Senhor começa a falar com Samuel e começa a direcionar Samuel o que iria fazer. O que nós homens temos ouvido, o que nós temos dado atenção, o que nós temos, para onde temos inclinado os nossos ouvidos. Há um tempo atrás, nós tivemos aqui um culto da família e o pastor João, ele nos chamou aqui em cima e nós apresentamos um pouquinho do ministério e eu falei algo que literalmente está muito no meu coração, que o Senhor tem devolvido para nós o nosso lugar de sacerdócio. Mas para mim poder chegar a este lugar, eu preciso ouvir direções. E se eu não ouço direção, eu não sei para onde vou. Eu não sei como me portar e eu não sei o que fazer. Durante tanto tempo nós temos andado de formas erradas, temos ido para lugar errado. E quando a gente olha, nossa, Deus está dando errado, paga a conta. Deus não vai pagar a conta se Ele não te mandou ir para este lugar. Deus, Ele não vai ter responsabilidade com coisas que você quer fazer, que você está escolhendo. Eu quero ser sacerdote da minha casa, mas eu não quero receber direção de nada para me poder conduzir a minha casa. Eu, durante muito tempo, eu achei que eu era bom o suficiente, que eu era homem o suficiente para fazer tudo sozinho. O dia que eu entendi que eu precisava de direção e precisava ouvir alguém me direcionando e comecei a ouvir a voz de Deus, a minha vida literalmente foi transformada, está sendo transformada. Viver o processo, muitas vezes a gente não entende o que a gente está passando, mas quando eu tenho a certeza de quem mandou eu ir, nada pode nos impedir de chegar onde Deus nos chamou a chegar. E aqui eu separei alguns personagens bíblicos que ouviram uma voz de Deus e tiveram uma vida transformada. Foram vários, mas aqui eu separei 3. E eu coloquei de forma simples 3 objetivos. Primeiramente, quando eu escuto a voz de Deus, eu obedeço. Se eu falo todos os dias que eu escuto a voz de Deus e que eu ouço Deus falar comigo e não obedeço a voz dele, sinto muito te informar, você não está escutando a voz de Deus. Toda vez que eu escuto a voz de Deus, ela gera em mim obediência. E nesse personagem eu coloquei aqui Moisés. Gênesis 12, do versículo 1 ao versículo 4. Moisés não, Abraão, desculpa. Amém? O Senhor Deus disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do seu pai e vá para a terra que eu te mostrei.
Farei de ti uma grande nação, e abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção, abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. E vocês serão benditos todos os filhos da terra. Partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe havia ordenado. Até aqui a parte A do versículo. Quando eu ouço a voz de Deus, quando eu escuto a voz de Deus, eu automaticamente obedeço a voz de Deus e faço o que Ele me mandou fazer. O que o Senhor tem pedido para você, homem, fazer, e você até hoje não fez. O que Deus tem direcionado você, o que Deus tem impulsionado você a fazer, e pelo medo que você tem, você está ficando paralisado. A voz de Deus, muitas vezes, quando a gente ouve, parece ser algo ilógico, irracional aos nossos pensamentos. Mas é assim que Deus faz, porque não é na minha força, é na vontade dEle, é sobre a palavra dEle que nós caminhamos. Quando Deus chama Abraão para sair da terra dele, Abraão estava em algo confortável. Ele estava no ambiente que ele conhecia, no meio de pessoas que ele conhecia. E quando Deus fala com ele, sai daí, e eu vou te levar para um outro lugar. E se a gente analisar a Bíblia, Deus nem fala para ele aonde estava mandando ele ir, só mandou ele ir. E por ele se dispor, por ele se mover debaixo da palavra de Deus, ele foi uma bênção. E ele é o pai de muitas gerações. Ele gerou uma nação muito forte através da vida dele. O que o Senhor tem chamado você para gerar, o que o Senhor tem chamado você para fazer, e o medo tem te paralisado. E o medo tem te parado. O segundo motivo, quando eu ouço a voz de Deus, quando eu ouço a voz de Deus, eu faço o que tem que ser feito. Fazer o que eu quero e o que me deixa confortável, muitas vezes é bom. Trabalhar com o que eu gosto, fazer o que eu gosto, estar aonde eu gosto é bom, é confortável, é legal. Mas se o Senhor hoje te chamar para sair deste lugar que você está e te levar para um lugar totalmente desconhecido, você escutaria a voz de Deus e obedeceria? Você sairia desse seu lugar de conforto? Nós vemos, muitas das vezes, nós estamos orando, a gente está ali naquele ambiente, naquela brisa suave, nós escutamos uma voz e falei, opa, peraí, né? A gente acha que é até coisa estranha, opa, peraí. A grande maioria de nós aqui somos imigrantes. Eu acredito que quando você foi sair do país, do Brasil ou de outro país que você é, por mais que você gostaria de estar aqui, algum medo gerou dentro de você. Nossa, eu vou para aquele lugar totalmente estranho, um lugar novo, onde eu não conheço nada, como é que vai ser lá a minha vida? E ao você chegar aqui, você tem visto o que Deus tem feito na sua vida. Pelo menos eu sonhei um tempo de estar aqui, mas na hora que eu vi que tudo era realidade, eu paralisei. Eu falei, opa, agora é real esse lugar que eu estou indo. Mas é um lugar que onde eu não vou ter mais a minha mamãe, não vou ter mais o meu papai, e eu vou ter que começar de novo. E eu me lembro que faltava ali um mês para poder viajar, eu tive um sonho. E eu chegava na imigração de Portugal, e a mulher assinava meu passaporte, carimbava e falava comigo, seja muito bem-vindo a Portugal, fique à vontade. E aquilo ali gerou uma tranquilidade no meu coração. Eu falei, ó, Deus está nesse negócio. Não é só pensamento meu de ir embora. E o que Deus tem feito na minha vida, eu jamais imaginei estar em cima de um altar ministrando palavra para homens. Eu olho para o meu passado lá atrás e fico falando, Deus, o Senhor literalmente é o Deus da minha vida, porque eu mesmo, Maxwell Souza, talvez estaria paralisado no meu medo lá atrás, mas por dar ouvido à sua voz, eu estou vendo tudo que o Senhor tem feito sobre a minha vida. E eu acredito que ainda tem mais coisas. Hoje vim solteiro, hoje sou casado, sou pai de família, né? Tenho um filho, já estou programando o segundo. E é isso que Deus tem feito. Muitas das vezes nós não usufruímos da bênção do Senhor, porque ficamos paralisados no medo e não damos ouvido ao que Deus manda. Não damos ouvido à voz de Deus. Vamos lá, então. Quando eu ouço a voz de Deus, eu faço o que tenho que fazer. Êxodo 3. Êxodo 3. Nós vamos falar aqui agora de Moisés. Nós vamos ver antes no versículo 2 que Moisés, ele passa por um episódio que ele vê ali um egípcio maltratando o povo de Israel já ali em cativo, e por
motivo ele acaba assassinando aquele guarda e escondendo aquele guarda. E Moisés ele foge do Egito. O faraó ele manda matar Moisés. E Moisés sai fugido do Egito, vai para outra cidade, vai viver em outro ambiente. E a voz do Senhor vem a Moisés e fala com Moisés. Êxodo 3, do 7 ao 12. Então o Senhor continuou: certamente vir a aflição do meu povo, que está no Egito, ouvir o seu clamor, por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo, por isso desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios, para fazê-lo sair da terra e levá-los para uma terra boa e ampla, uma terra que mana leite e mel, o lugar dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. Pois o clamor dos meus filhos, dos filhos de Israel, chegou até mim. E também vejo a opressão que os egípcios estão os oprimindo. Agora vá, eu enviarei a Faraó, para que você tire do Egito meu povo, os filhos de Israel. Fica até aqui. Moisés sabia que ao chegar no Egito, ele poderia ser morto, porque o antigo faraó queria o matar. Ele sabia que se ele voltasse para aquele lugar, ele poderia perder a vida dele. Mas nele, na conversa com o Senhor fala para Moisés: Moisés, eu estou te enviando, eu estou te mandando. Ah, mas quando eu chegar lá, o que eles vão falar? Moisés, eu estou te mandando ir. É sobre a minha palavra que você vai. E quando Moisés chega no Egito, ele começa a ministrar, ele prega, ele fala, ele chama, ele insiste, até que o povo é liberto. Muitas das vezes, nós temos algo que fazer, e a gente tem medo de se mover. Quantos perdões que você ainda não pediu, porque tem medo de alguém chegar lá e falar que você é fraco? Pedir perdão não é sinal de gente fraca, é sinal de gente forte. Quantas vezes você deixou de estender a mão para alguém porque achava que o que está na sua mão não seria o suficiente? Quem provê sobre nós não é o Senhor? Quem provê sobre a sua vida não é Deus? Se Deus que provê, por que ficamos retendo para a vida de outras pessoas o que Deus tem para derramar sobre a vida daquelas outras pessoas? Um belo dia estava conversando com a minha esposa, e a gente, amor, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, amor, a gente não está tendo nem para nós. Ela, amor, vamos fazer que vai dar certo. E a gente fez e deu certo. Mulher sabe, é bom para isso. Temos que dar ouvido às nossas esposas, gente. A mulher inteligente, ouve as suas esposas que o trem vai começar a dar certo. Não limite o que Deus tem colocado sobre as suas mãos. Escuta o que Deus está falando com você. Quantas vezes na hora do dízimo e oferta você já escutou o Senhor falando com você: dá uma oferta tanto, Senhor, vai faltar. Deus está mandando você fazer. Como a gente sempre sabe, dízimo e oferta nunca se tratou de dinheiro. Nunca se tratou de dinheiro. Mas quando o Senhor manda a gente fazer e a gente retém, nem aquilo que está nas suas mãos vai dar para fazer o que você quer. Confie, ouça a voz do Senhor, seja direcionado por Ele. Não tenha medo de ouvir essa voz. Pede ao Senhor discernimento. Senhor, se o Senhor está falando comigo, eu vou mover, isso vai acontecer, isso vai me levar ao lugar que eu preciso ir. Quando eu ouço a voz de Deus, quando eu escuto a voz de Deus, eu faço o que tem que ser feito. Nós, homens, precisamos aprender a ouvir a voz de Deus para direcionar a nossa casa, para direcionar os nossos filhos. Depois que eu me tornei pai, a minha visão mudou muito, porque eu chegava em casa e eu não tinha autoridade, eu era autoritário, eu mandava a minha esposa e se ela não fizesse, Só que eu vi que aquilo não estava certo, não estava legal. E quando eu aprendi que a minha autoridade só vem dos céus, e quando eu me submeto à palavra do Senhor, a minha vida mudou.
Eu brinco com os homens que já conversou comigo no curso dos homens. Você que ainda não fez inscrição, tem pouquíssimas vagas para o curso dos homens. Que a minha esposa fala que não, mas eu falo que uma conquista minha é que antes de fazer o curso dos homens, logo que eu casei, minha esposa falou: você morre, mas eu não te sirvo comida no prato. Eu jamais vou fazer isso. Eu terminei o curso dos homens, ela foi fazer um jantar, cheguei em casa, ela fez o jantar, ela senta. Opa, o que eu fiz? Ela colocou a comida no prato e me serviu na mesa. Mérito meu? Não. Ela viu que eu me submetia à palavra de Deus e Deus começou a me mover. E eu comecei a mover debaixo da palavra de Deus. Ela começou a ver: opa, agora tem um homem que pode me dar direção. E agora o que eu falei que eu nunca ia fazer, agora eu faço. Porque ele não vai se sentir que eu estou sendo alguém que vai diminuir. Não, não. Por ela fazer isso, ela ainda é maior do que eu, porque ela está me servindo. Quando eu ouço a voz de Deus e faço o que tem que fazer, tudo na minha vida tem direção certa para poder ir, para me poder caminhar, e as coisas mudam. E o terceiro personagem que eu coloquei aqui, a terceira coisa que a gente ouve: quando eu ouço a voz de Deus, a minha vida é transformada. Se você escuta a voz de Deus, caminha na presença de Deus e não tem uma vida transformada, sinto muito, você está escutando qualquer coisa, menos a voz de Deus. Você está escutando qualquer coisa, menos a voz de Deus. Toda vez que eu ouvi a voz de Deus e me movi debaixo dessa palavra, algo dentro de mim mudou. Algo dentro de mim mudou. A primeira vez que eu tive um contato com Cristo, que eu entreguei minha vida para Jesus, foi em 2008. 2008, lá atrás. Só que, ao passar do tempo, eu venho analisando, eu me converti em 2021. Eu me converti em 2021. E eu aprendi a ouvir a voz de Deus agora. Lá atrás eu era convencido. Mas a partir do momento que eu me transformo e dou ouvido à voz de Deus, aí literalmente a minha vida é transformada. Aí literalmente eu começo a caminhar. E esse personagem que para mim é alguém extraordinário é Paulo. Atos 9. Atos 9, 20 e 22. Nós vemos aqui que Saulo estava aqui a caminho de Damasco para poder perseguir os cristãos, para poder matar, levar preso, seja homem, mulher, criança. O que ele queria era exterminar os cristãos. E a voz do Senhor apareceu a Paulo. E aqui no versículo 20 e 22 vai dizer assim: Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco. E logo na sinagoga proclamava Jesus, afirmando que ele era o Filho de Deus. Todos os que ouviam Saulo estavam atônitos e diziam: não é este que estava em Jerusalém, que estava exclusivamente em Jerusalém para levar preso o que invocava o nome de Jesus? Veio para cá principalmente para prendê-los e levá-los aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Quantas vezes que a voz de Deus entrou dentro de você e que ela gerou mudança? Gente, se eu mostrar foto do meu passado, ou contar um pouco do meu passado, nem eu acreditaria que eu poderia um dia casar e ser chefe de família. Jamais. Muito menos com o microfone na mão ministrando algo para alguém. Eu achava sempre que eu era o menor da minha casa, que eu era o desprezado da minha casa. E durante muito tempo eu fui regido por uma palavra, por uma voz que eu dei ouvido quando eu ainda era adolescente: você não é nada e não vai chegar em lugar nenhum. Há uns anos atrás, sentado conversando com o pastor João, ele: filho, me ajuda no Hero. Me ajuda ali a liderar o Hero, a movimentar o culto Hero.
Na hora, a minha boca falou sim para o pastor. Mas automaticamente aquela voz veio de novo. Você não é nada, você não é ninguém e você não vai chegar a lugar nenhum. E eu me paralisei ali. Fiquei parado. Dei a voz do medo. Não ouvi a voz do Criador que me chamou. Eu te chamei para fazer coisas maiores. Eu te chamei não para estar nesse lugar de medo, mas eu te chamei para estar em lugares mais altos. E eu me escondi. Me escondi. O pastor me chamava, me cobrava. Eu, não, vamos. E escondia. Né? Criei um grupo com alguém aqui, com alguns meninos para poder ajudar no Hero. E aquele grupo a gente criou já há mais de um ano e nunca mandava mensagem para os meninos. Eles ficavam parados. E fiquei parado com aquela voz do medo. Você não é nada, você não é ninguém e você não vai chegar a lugar nenhum. Quando foi outubro do ano passado, eu tive o privilégio de poder ir para o Legendários. Queridos, é fantástico, mas se não for com o objetivo certo, vai ser só uma caminhada gigante de 3 dias. E eu fui com foco no Senhor. E me recordo que preparando para subir a montanha, o pastor João me manda uma mensagem. Filho, seja intencional. Ouve e seja direcionado pela voz do Senhor. E naquele lugar, por mais que ele se dividia em grupos, em família, eu falei, não, eu preciso ouvir o que eu vim ouvir. Eu preciso escutar a voz que me chamou. E sempre falava com o Senhor, Senhor, se o Senhor me quer neste lugar, se o Senhor me chamou literalmente para estar neste lugar, fala comigo, não me deixa descer dessa montanha como simplesmente mais um passeio ou mais um retiro espiritual que eu vim fazer. Subimos, caminhei, andei os 3 dias. E quando eu desci, para mim foi algo extraordinário. Para mim, Maxwell Souza, eu não sei os outros que fizeram, mas para mim, eu encontrei o que eu fui buscar. E ao descer dali, a voz do Senhor, ela vem cada vez mais me confrontando. Filho, eu não te chamei para ficar num lugar escondido. Eu não te chamei para ficar parado e deixar o medo que tantas vozes te falou e você ouviu e ficou escondido. Lembra de um ano atrás, uma visão que eu te dei de homens posicionados, homens se movendo? Não era porque era mérito seu, mas era porque eu estava te mostrando o que eu já ia fazer. E nós começamos o Querite aqui na igreja. Para você que nunca participou, toda segunda-feira, logo após o culto Hope, nós temos aqui uma oração só dos homens. E o Senhor começou a ministrar dentro do meu coração. O Senhor começou a falar comigo. E um dia no Querite, eu em casa, conversando com a minha esposa, já tinha passado uma reunião, preparando para outra. Aqui no culto, orando, era um culto de família. O Senhor falou comigo, como que você vai ser sacerdote da sua casa se você não ouve a sua esposa? Como que você vai ser sacerdote da sua casa se você não tem a liderança para te instruir o que você tem que fazer? E naquele momento eu parei. Eu já ministrei aqui há um tempo atrás, o ano passado, sobre identidade. A minha identidade, ela vai ser gerada a partir do momento que eu dou ouvido à voz de Deus. No jardim do Éden, quando o homem deixa de ouvir a voz de Deus e dá ouvido a outras vozes, ele aborta naquele momento a construção da identidade dele. E naquele momento eu entendi que o Senhor estava me levando para aquele jardim, encontrando comigo. E eu falei, Senhor, eu não vou me esconder atrás da moita. Eis-me aqui. Eu errei, eu pequei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas eu não quero ficar mais neste lugar de pecado. Eu preciso sair para fora e preciso ser transformado. Muitas das vezes na minha cabeça é ilógico, na minha cabeça parece que não vai dar certo. Senhor, eu estou pensando coisa, isso não é. E quando eu começo a me mover e dou ouvido a essa voz, eu vejo Deus fazendo, eu olho para minha esposa, é isso. É assim que tem que ser feito. Eu, amor, mas eu não... Ela, Maxwell, você acha que você vai ter esses pensamentos de levar homens para a presença de Deus? Você acha que isso não é Deus que está falando com você?
Você acha que não é Deus que está te impulsionando a fazer? E eu comecei a cuidar da minha casa. Comecei a dar ouvido a essa voz, comecei a caminhar. Durante muito tempo eu corri neste lugar. E um belo dia eu me perguntei, gente, isso não foi uma cobrança, mas quantas pessoas já morreram e não ouviram o que tinha que ouvir porque eu me escondi? Eu não fiz o que tinha que fazer. Eu fiquei paralisado no meu medo. Eu fiquei paralisado numa voz que me dizia: você não é nada, você não é ninguém, você não vai chegar a lugar nenhum. Eu cantava, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu faço o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Mas na hora de me mover sobre essa palavra, eu congelava. Eu ficava parado. Eu não dava ouvido à voz de Deus falando comigo: filho, vai, sou eu que estou direcionando. Filho, faça, sou eu que estou te chamando para fazer. Filho, vá lá e abraça aquela pessoa, sou eu que estou te mandando abraçar. Quantas vezes eu me paralisei? E quantas pessoas não ouviram a palavra porque eu não ministrei? Porque eu não dei ouvido à voz de Deus. Durante muito tempo eu fui um homem que criticava muito. Para que existe tanta placa de igreja? Para que existe tanto estilo de igreja? Nem todo mundo é igual a mim, há pessoas diferentes. E Deus faz um ambiente para cada pessoa dessa. O Hero hoje está aqui para a gente. Se você não estivesse aqui, você estaria onde? Deus te trouxe aqui hoje para ouvir essa palavra. Se mova sobre a minha palavra. Eu estou te chamando, eu estou direcionando. Só faça, não tenha medo. Deus chama Jonas para ministrar em Nínive. Jonas vai para caminho totalmente ao contrário, porque tinha medo, sabia que lá matava os profetas. Só que o Senhor falou para Jonas: Jonas, sou eu que estou te mandando ir. Imagine se Jonas não obedece à voz de Deus e não vai pregar em Nínive. Uma nação inteira tinha morrido no pecado porque alguém deixou de falar. Alguém deixou de fazer o que tinha que ser feito. Imagine se Paulo não ouve aquela voz: Paulo, Paulo, por que tu me persegues? Eu sou o Senhor. Imagine se Paulo não dá ouvido à voz de Deus. O que seríamos de nós hoje? O que seríamos de nós hoje? O que seria de Israel? O que seria de Israel se Moisés não tivesse dado ouvido à voz de Deus e voltado para o Egito para poder proclamar e libertar o povo daquele lugar? Quantos homens estão lá fora esperando com que nós nos movemos para que Ele venha para este lugar onde você está hoje? Quantas famílias estão gritando por socorro porque nós não posicionamos e fazemos o que tem que ser feito? Durante muito tempo eu louvava e adorava só aqui dentro da igreja. E muitas vezes questionava, falava: o louvor foi mal hoje, o louvor foi ruim hoje. Só que um dia eu entendi, ouvindo a voz de Deus, eu entendi que eu precisava ser cheio dentro da minha casa. E eu chegava aqui, eu derramava aqui, e automaticamente aquelas pessoas que precisavam receber junto comigo e outras pessoas que estavam cheias, saía daqui cheio também. Atos 2 não foi um ajuntamento de pessoas vazias para fazer aquele mover. Atos 2 foi um ajuntamento de pessoas cheias. E se eu estou cheio de nada e não estou ouvindo nada, vou mover o quê? Eu vou mover o quê? Eu vou para onde? Direções precisam ser dadas. E se o meu ouvido está simplesmente inclinado para ouvir a voz do medo, eu vou ficar paralisado, eu não vou me mover. Mas o Senhor te chamou aqui hoje para se mover. É sob a palavra dele. Eu digo: anda. Eu te chamo para descer do barco hoje. Desce do barco. Ah, Senhor, mas eu sou gordo, a água vai afundar. Filho, não é sobre a água que você está andando, é sobre a minha palavra direcionada. É sobre o que eu falei sobre a sua vida. Não é você que paga as suas contas. Eu já falei isso aqui no Querite. E algo que eu lembrei aqui agora, sinto muito te dizer: você não é o provedor da sua casa. O provedor da sua casa é Deus. Você é um instrumento na mão dele. E se você não tem o direcionamento dele para prover, você vai levar sua família para o lugar errado. Eu quase matei o meu casamento. Eu quase matei a minha família por não dar ouvido à voz de Deus.
por não ser direcionado por Deus. Ah, mas o seu casamento era tão novo. Casei, sem ter instrução, e o Senhor nos chamava, vem para este lugar, e nós fomos para o lugar de instrução. Nós fomos para o lugar de ser moldado, de ser transformado. Nós temos dado ouvido a essa palavra, e tem hora que a gente fala, amor, está doendo, está apertando, mas o Senhor está gerando em nós, no processo. A voz, ela te mostra o caminho, ela te mostra aonde você vai chegar. Na verdade, ela te mostra aonde você vai chegar. O caminho a percorrer e o que tem no meio do caminho é que vai te forjar aonde você vai chegar. Se você cresce rápido demais, na primeira seca você morre. Mas se no caminho você é gerado e leva raízes profundas, vai ser difícil isso morrer. E tem hora que a minha esposa, a gente conversa muito. Quando nós começamos a namorar, ela lá no Brasil e eu aqui, nós fizemos uma oração falando: Senhor, nós cremos que o Senhor está nos chamando, e nós não queremos ser só mais um casal, só mais uma pessoa, só mais um líder, só mais um aquilo. Se o Senhor está nos chamando, que a gente seja diferente. Esses dias a gente passou por um aperto, eu olhei para ela, amor, está apertando. Ela, lembra da oração em 2018? Nós não queremos ser só mais um. Processos necessários para atingir o que a gente precisa ser atingido. Mas se eu passo pelo processo sem ouvir a voz e a direção certa, eu vou naufragar o meu barco. Eu vou afundar o meu barco. Seja aqui na igreja, ou seja em qualquer outro lugar, nós temos visto, tem armas para nós hoje, coisa que há muito tempo não tinha. Nós temos hoje culto de homens, nós temos hoje legendários, nós temos curso de homens na igreja, nós temos um curso novo que o pastor vai fazer de homens, nós temos curso de casais na igreja, nós temos munições, nós temos direções. Só que muitas das vezes nós estamos parados, sentados, prostrados. Enquanto nós não nos movermos, nada vai acontecer. Trabalho só é dado para quem trabalha. Igual o pastor acabou de falar. Quem não trabalha, dá trabalho. E toda vez que nós nos movemos na palavra do Senhor, que nós ouvimos essa voz, nós somos levados a esse caminho. E esses dias a minha esposa, ela me fez chorar, ela fez uma declaração de amor para mim, eu falando: amor, eu não estou dando conta, está pesado. Ela: amor, mais do que nunca, hoje, eu tenho certeza que eu tenho um homem dentro de casa. Você tem sido tudo e ainda mais do que um dia eu pedi ao Senhor. O Caleb olha para você e se inspira como pai. Ele se alegra por ter você na presença dele. E naquela hora eu vi que não era mérito meu, mas mérito por dar ouvido a uma voz que me direcionou. E como eu já falei que a vez que eu ministrei, o nome do meu filho, ele tem um significado para mim. Ele saberá quem o chamou. E para o meu filho saber quem o chamou, eu preciso falar, eu preciso demonstrar. E eu preciso ser o espelho que o meu filho está vendo, para poder replicar o que Deus quer que ele faça. Quantas vezes o Senhor está nos chamando para ser espelho de alguém, e nós estamos colocando um pano na frente do espelho, e aquela pessoa tem andado sozinha e feito coisas erradas, porque nós não posicionamos e direcionamos na voz do que Deus chamou para fazer. Se mova sobre essa voz, se mova sobre essa direção. Peça ao Senhor para abrir os seus ouvidos, peça ao Senhor para te dar entendimento, discernimento do que Ele quer fazer em você e através de você. Peça ao Senhor para te trazer clareza à sua mente. Senhor, será o que eu estou fazendo? Será que onde eu estou é o lugar que o Senhor me chamou para estar? Se o que eu estou fazendo hoje é o Senhor que me chamou para fazer, se não for, me tira deste lugar, mas eu quero estar no centro da tua vontade. Senhor, que não seja eu, mas que seja o Senhor me conduzindo aonde eu preciso ir. Ouvir a voz de Deus muitas vezes para nós vai parecer algo ilógico. Vai para Nínive, mas lá eles matam o profeta.
Desce do barco, é a água, o meu pé afunda na hora que eu pisar na água. Mas é sobre a palavra de Deus que você está andando. Sobre essa palavra que você está andando. Clama ao Senhor para te direcionar, para te caminhar sobre essa palavra. Eu queria te convidar a ficar de pé neste momento. Samuel, ao ouvir a voz de Deus e ser direcionado por essa palavra, ele viveu o extraordinário e se tornou um homem segundo o coração de Deus. Paulo, ao ouvir o Senhor chamar ele se torna um homem extraordinário e começa a ministrar e a levar a palavra do Senhor, e várias vidas se convertem. Por Moisés ouvir a voz do Senhor, Israel não ficou cativo, Israel foi liberto do cativeiro. Por Jonas ser guiado pela voz de Deus, Nínive não foi consumido e não foi morto no pecado, mas se arrependeu e teve a vida transformada. E nós? O que nós temos feito com a direção que o Senhor tem dado para nós? Aonde nós temos movido naquilo que o Senhor tem feito e dito sobre nós? Que a Bíblia diz que eu sou nação santa, povo eleito, sacerdócio real. Ah, mas eu tenho autoridade, eu posso mandar. Se não se submeter à palavra de Deus, vai ser só uma pessoa autoritária, não uma pessoa com autoridade. Sem direção. Cuidado com o caminho que você está indo. A palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés. E longe dela, andar cego. Para quem já subiu a montanha sem lanterna, não dá certo não. Andar no escuro, acordar de manhã e descer da cama para ir à casa de banho e chutar a quina da cama, o dedinho não gosta. Nós precisamos dessa luz para sermos direcionados. Nós precisamos dessa palavra para nos tornarmos o sacerdote que o Senhor quer que nós nos tornemos. Clama ao Senhor neste momento. Senhor, a voz que eu estou ouvindo e eu não tenho entendido, traz clareza sobre a minha mente. Senhor, afasta todas as outras vozes, a voz do medo, a voz da insegurança. Senhor, afasta de mim a voz da incredulidade e me ensina a mover sobre a sua palavra. Me ensina a caminhar sobre a sua palavra e crer somente sobre a sua palavra. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir. Feche os seus olhos. Seu grande amor. Ouça essa canção. Seu grande amor. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir seu grande amor, seu grande amor. Eu quero me apaixonar outra vez, eu quero me desesperar outra vez, eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar. Fala pra ele, fala para o Senhor. Outra vez, eu quero me desesperar. Outra vez, eu quero perder o sono. Outra vez.
Quando eu ouvi essa mensagem, feche os seus olhos agora, por favor. Quando eu ouvi essa mensagem, nós falamos de Abraão, nós falamos de Moisés, nós falamos de Paulo, nós falamos de 3 homens que marcaram a história do seu povo, a história da sua família. Mas é interessante que todos eles passaram por processos, viveram princípios, processos, mas também viveram um propósito. Tiveram que obedecer, tiveram que ouvir, tiveram que abandonar algo, mas tiveram que viver também em fé. Eu não sei que voz você está ouvindo. Eu não sei se você tem ouvido a voz do medo, do receio, a voz do passado. Mas eu quero te encorajar agora. Se você precisa que nós oremos pela sua mente, se você tem se sentido muitas vezes perturbado, ou você quer fazer algo, mas o medo te empurra para outro lugar, o receio te empurra para outro lugar, eu queria que você fosse agora corajoso, que você viesse aqui à frente, que eu e os pastores vamos orar por vocês. Pode vir. Se você tem sido atacado na sua mente, isso é um direcionamento espiritual, pode vir, pode vir, pode vir. Chegue bem próximo os pastores podem já começar. Os pastores podem já começar. Se você tem sido atacado pela mente, se você tem ouvido voz, se você quer fazer algo, mas na hora que você menos espera, você está ouvindo outra voz. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o som. Isso, Senhor, nesta noite, Pai, os teus filhos estão aqui. Os teus filhos estão aqui, meu Deus, e nós sabemos, meu Deus, assim como Adão foi bombardeado na sua mente, assim como Abraão foi bombardeado na sua mente, assim como Moisés foi bombardeado na sua mente, assim como todos os homens das Escrituras foi bombardeado na sua mente. Hoje existem homens aqui, Pai, reconhecendo que existem, meu Deus, realidades na sua mente, realidades nos seus pensamentos, realidades, Pai, que tem conduzido eles para outro caminho. Mas neste momento, Pai, na autoridade que há no nome de Jesus, nós repreendemos, Pai, toda voz contrária. Nós repreendemos, Pai, toda direção contrária. Nós repreendemos, Pai, toda direção que não venha do Senhor, que não tenha a ver com o seu propósito, que não tenha a ver com a sua direção, que não tenha a ver, Pai, com aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, que não tenha a ver com aquilo que o Senhor tem a ver com as suas vidas, que não tenha a ver com as vozes, Pai, que não tenha a ver com as vozes, que não tenha a ver com as vozes, Pai. A voz que vem do céu, a voz que vem do alto, a voz que tem sido direcionada, Pai. Neste momento nós repreendemos, Pai, toda mentira que tem cara de verdade, tudo aquilo que é errado, Pai, tem cara de verdadeiro, tudo aquilo que destrói e tem cara, meu Deus, que constrói, tudo aquilo, meu Deus, que é uma falácia, todo medo, todo receio, Pai, toda dificuldade de caminhar, toda dificuldade de andar, toda dificuldade de levantar a sua cabeça, olhar para o alto e dizer: o Senhor é o autor e consumador da minha vida. Nós repreendemos, Pai, todo pé que vacila. Nós repreendemos, Pai, toda mão que toca em lugares que não deve tocar. Mas sobretudo, Pai, nós repreendemos pensamentos. Nós selamos agora, Pai, olhos. Nós selamos agora, Pai, ouvidos. Nós selamos agora mente, Pai. Nós selamos agora, Pai, raciocínio, Pai. E declaramos, meu Deus, um novo tempo. Declaramos, Pai, uma nova estação. Declaramos, Pai, bênçãos abundantes sobre a vida dos teus filhos.
A tua palavra diz: eu é que sei que pensamentos tenho acerca de vós, pensamentos de paz e não de guerra, pensamento que vos faz prosperar. Por isso nessa noite, Pai, como homens, nós estamos aqui diante do Senhor, levando cativo a nossa mente, Pai, completamente ao Senhor. Livra-nos, Pai, de qualquer pensamento. Nessa noite, Pai, eu quero repreender aqui de forma específica. Nessa semana houve homens aqui que teve o pensamento suicida, Pai. Está repreendido agora em nome de Jesus. Todo espírito de morte, Pai, todo espírito de engano, Pai, todo espírito para tirar a sua vida, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Seja dado vida, seja dado paz, seja dado alegria, seja dado refrigério. Seja, Pai, seja dado refrigério, assim como foi feita a oração. Refrigera a minha alma, Pai. Esses homens estão dizendo agora: refrigera a minha alma, guia-me, Pai, pelas veredas da sua justiça, por amor do teu nome, Pai. Nós declaramos, Pai, vida, nós declaramos mentes saradas, nós declaramos mentes curadas, nós declaramos mentes transformadas, pelo poder que há no nome de Jesus, pelo poder que há no nome de Jesus, pelo poder que há no nome de Jesus, pelo poder que há no nome de Jesus. Mentes transformadas, mentes curadas, mentes saradas, mentes curadas, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vamos declarar essa canção, vamos declarar essa canção. Eu quero me apaixonar. Abra a boca, homem, abra a boca. Eu quero me desesperar. Abra a sua boca, se você não está conseguindo cantar, abra a sua boca. Eu quero perder o som. Estenda assim as suas mãos, levanta assim as suas mãos, levanta assim as suas mãos. Queimando de amor por ti. Mais alto, mais alto. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez. Queimando de amor por ti. Vocês estão aqui na frente, mas nós temos irmãos ali atrás. E eu não queria sair daqui hoje sem dar duas oportunidades. A primeira é para você que nunca entregou a sua vida para Jesus. Pode ficar vocês aqui à frente. É para você que nunca entregou a sua vida para Jesus, mas hoje você quer entregar. A única coisa que você precisa é levantar a sua mão direita. Ou talvez você esteja aqui e você já entregou a sua vida para Jesus em algum momento, mas você andava desviado dos caminhos do Senhor, você andava fora dos caminhos do Senhor, e hoje você quer reconciliar-se com Ele. Você não estava ouvindo a voz dEle, mas a partir de hoje você quer ouvir a voz dEle. Você decidiu ouvir a voz dEle. A única coisa que você precisa é levantar a sua mão direita. Eu vou contar até 3, Quem levantar a mão, nós vamos orar, vamos declarar esse novo tempo na sua vida. 1, 2, 3. É só levantar assim a mão, e você vai declarar esse novo tempo, essa nova história. Existe alguém que vai entregar a sua vida para Jesus? Existe alguém que vai reconciliar-se com o Senhor Jesus nessa noite? Isso. Se existe alguém, nós vamos orar. Se não existe, nós vamos seguir, né? Isso, ele já está com Jesus. Amém. Ele já está com o Senhor Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Existe mais alguém que quer se reconciliar? Existe mais alguém que quer entregar a sua vida para Jesus? Amém. Glória a Deus. Pastor Ayrton vai orar com ele. Pode orar com ele, tá, pastor? Isso. Em nome de Jesus. Podem voltar para os vossos lugares. Em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Eu creio. Vire para esse irmão que está do seu lado e pergunta para ele: você está feliz com Jesus? Amém, glória a Deus, glória a Deus.
Fala para ele, dá um abraço nele, dá um abraço nele, dá um abraço nele. Dá um abraço, não pode ficar ninguém sem dar um abraço, ninguém sem dar um abraço hoje. É isso mesmo, é isso mesmo. Glória a Deus, aleluia. Deus é bom e o diabo não presta. Amém, glória a Deus. Vem cá, Leandro, vem cá, Leandro. Rapidinho, glória a Deus. Olha, fala para esse irmão que está do seu lado, amanhã tem culto, hein? Vai dormir, vai descansar, mas amanhã tem culto, hein? Amanhã tem culto, 8h30 da melhor idade, 10 horas culto de celebração e 19 horas, tá? E daqui a pouco vai mudar, mas o relógio já muda tudo automático agora, né? De hoje para amanhã muda o horário, né? Já passar do horário de inverno para o horário de verão. Mas amanhã tem culto, hein? Misericórdia, não falta não, hein? Ouve a voz de Deus, hein? Ora para nós, abençoa esse culto, termina esse culto aqui lá para casa, em nome de Jesus. Pai, nós rendemos graças diante do Senhor, Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo teu mover essa noite aqui, Pai, na vida de cada um desses homens, ó Deus. Nós te agradecemos pelo mover na vida de cada homem que está nos assistindo hoje, ó Deus. Em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, um final de semana abençoado no poder do nome de Jesus. Nós te pedimos que o Senhor vai nos levando para casa, Senhor, vai conduzindo as nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, nós abençoamos cada homem, cada família, cada casa que está acompanhando esse culto hoje, em nome de Jesus. Você de casa, nós também te agradecemos, abençoamos a sua vida e lembre-se que amanhã tem o culto das 10 da manhã e o culto das 19 horas. Fique com Deus, Deus te abençoe e um forte